A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Estamos no estudo da Palavra de Deus com a missionária Karina, amém? Hoje iremos meditar a Palavra do Senhor, ainda no capítulo 3, mas agora começaremos o versículo 22 e vamos terminar ao versículo 36, em nome de Jesus, amém? Para concluir o capítulo do Evangelho de João, capítulo 3, amém? Abra sua Bíblia, amados irmãos, e vamos entender a palavra do Senhor, amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Outro testemunho de João Batista. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e o batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele está batizando e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunhos de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo lhe assiste e o ouve. Alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está completo, e é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem dos céus é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isto testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém? A palavra do Senhor, amados irmãos, nesta passagem, vem a nos contar um outro testemunho da palavra de Deus sobre o João Batista, o qual a palavra do Senhor vem a nos declarar que Jesus e os seus discípulos estavam na Judeia e ali eles estavam batizando. E então diz a palavra do Senhor que um judeu veio ter com João e os seus discípulos e veio questionar e dizendo: João, aquele de quem você testificou está do outro lado batizando as pessoas. É certo que ele faça isto? Então João diz a este homem, lhe dizendo: O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Eu não posso profetizar na sua vida, dizer algo para agradar a você, se não for permitido da parte do Senhor para que eu venha te dizer. Aquilo que o Senhor permite a mim, aos meus irmãos e todos aqueles que buscam e meditam na palavra do Senhor, Deus concede algo para estas pessoas para edificar não somente a vida dela mesma, mas de todos os que o cercam. E assim a palavra do Senhor vem a nos declarar que não é dado nenhum poder sobre o homem se Deus não permitir, se não for a vontade de Deus. Então João vem a dizer novamente a este homem: quando perguntares a mim se eu era Cristo, eu disse a vocês que não. Eu não sou Cristo, não sou profeta e nem Elias. Eu sou aquele o qual o Senhor enviou para que antes dele eu testificasse dele, que pregasse a palavra dele, que preparasse o caminho para ele.
E isto apenas me foi concedido conforme a vontade de Deus e não minha. Eu fui enviado por Ele. E muitas pessoas estão indo fazer obras, fazer coisas que Deus não está no projeto, que Deus não ordenou. Por isso que vem acontecendo muitas coisas dentro da igreja, a pessoa acaba até mesmo afastando da presença do Senhor. Porque as pessoas já acham que estão no poder, que estão na glória, que estão no governo, mas na verdade não estão. Deus ainda está preparando, Deus ainda está moldando essas pessoas para este momento. E ainda João vem a dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Se ele está batizando do outro lado, amém, glória a Deus. A minha missão está completa e ele vem a dizer isto: assim pois já estou em gozo completo. Eu me alegro completamente porque minha obra foi terminada. E diz a palavra do Senhor que este testemunho de João Batista, o qual ele veio novamente a testificar aos seus discípulos que ele formou, e a este homem ele vem a testemunhar: a minha obra está completa. Eu testifiquei, eu preguei a palavra dele, fiz conforme a vontade dele. A minha alegria está completa, porque ele está fazendo aquilo conforme Deus está lhe permitindo. Eu preparei o caminho para ele, e assim ele está conseguindo salvar almas, pregando a palavra com mais essência, com mais sabor, trazendo os nossos irmãos ao arrependimento, porque muitos eu posso até não ter conseguido trazê-los ao arrependimento, mas Ele mesmo, o próprio Jesus, o Filho de Deus, trará eles ao arrependimento. E quando o versículo 32 vai nos dizer que e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. João aqui, neste versículo, vem a dizer: as pessoas viram o que eu preguei, as pessoas viram e ouviram as minhas palavras, viram o Filho de Deus e os milagres que ele está fazendo neste momento, mas as pessoas não estão crendo. Não porque Jesus não está conseguindo alcançar aquelas vidas, mas porque as pessoas não estão conseguindo abrir os seus corações, não estão deixando a palavra de Deus entrar. E é preciso que a pessoa abra seu coração, queira entender o que Deus está falando naquele momento, e aí sim, ela aceitará o testemunho, a palavra de Deus, e será salvo. Porque todo aquele que aceita a palavra de Deus e o testemunho do Filho dele, confirma que o Senhor é verdadeiro e que Deus existe. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Deus vem a falar através desse versículo dizendo: eu envio irmãos, pastores, verdadeiros servos do Senhor até vós. Percebam que eles falam a minha palavra, declaram a minha palavra, profetizam o que eu permito, o que eu ordeno. O que está acontecendo dentro das igrejas é falta de compromisso com Deus. Dizem que eu profetizei, que eu falei, que eu ordenei e que eu dei essas palavras que eles mesmos imaginam e dizem ao povo, mas não são as minhas palavras. Se vós estiverdes em mim e eu estiver em vós, vocês perceberão que essas palavras não são minhas, que eu não disse isso, e que essas pessoas estão querendo glória para si, querendo dinheiro para si, e não salvar as almas, não trazê-las ao arrependimento, não pregar a palavra de Deus. O propósito delas é desviar vocês. Tome cuidado com essas pessoas, diz o Senhor. Porque o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Deus entregou um novo concerto na mão de Jesus, do Filho dele. E assim Jesus fez, operou em nossas vidas e continua operando cada vez mais quando cada um de nós aceitamos a Jesus
e confessamos os nossos pecados a Ele. Aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Aquele que acredita na palavra de Deus, que busca, que por mais que não tenha conhecimento, esteja buscando a palavra de Deus e queira aceitar o Filho dele, diz a palavra do Senhor que tem a vida eterna, o qual muitos não têm, se perdem, se desviam e não voltam mais para o caminho do Senhor. Mas aquele que não crê no Filho de Deus, aquele que não acredita no Filho de Deus, o Senhor Jesus, diz a palavra do Senhor, e a ira de Deus estará sobre eles e permanecerá, se não voltarem para a palavra de Deus, se não trazer os seus corações a Deus. Volte-se à palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, porque diz o Senhor que conheceremos aqueles que pregam a verdadeira palavra quando eles abrirem a sua boca e falar as palavras devidas. Se eles não pregarem a palavra de Deus, pregarem prosperidade, coisas que não estão na Bíblia, sendo que eu declarei que buscai o primeiro reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, esta é minha palavra. Buscai as coisas do céu. Foco nas coisas do céu. Busque-me e vós acharei repouso, e eu sustentarei cada um de vós enquanto permanecer nesta terra. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Amados irmãos, eu agradeço a rica oportunidade. Glória a Deus, amém? Gostaria de estar orando por você em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e eterno Pai, visita cada irmão e cada irmã que vai ouvir este áudio em nome de Jesus. Que por mais, Senhor, que o inimigo tente tentá-los, querendo oprimi-los usando a palavra do Senhor, eles não conseguirão. Satanás não vai conseguir. Os meus irmãos serão humildes para a honra e glória do Senhor. Permaneçam firmes em nome do Senhor Jesus, porque Deus não dará o Espírito Santo a vós por medida, o Senhor dará a vocês por completo. Então creia na palavra do Senhor, confia, medita, busca a presença do Senhor, creia. Ó Senhor Jesus, batiza, unja, Deus, nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus, que seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas. Usa-nos, ó Pai, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Usa-nos, ó Pai, para esta geração como verdadeiros profetas que pregam a verdadeira palavra do Senhor e não a mentira, e não aquilo que é para trazer ganância aos nossos irmãos e nem para trazer a destruição em suas vidas, mas sim para trazê-los a esperança que é a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sempre com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Voltaremos no dia de amanhã, se assim o Senhor nos permitir, com o capítulo 4 do Evangelho de João, a mulher de Samaria. Amém? Aguardo você, que o Senhor abençoe sua vida e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.